Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Por isso que nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos a hora que Ele vem. E a palavra garante que Ele vem. Então você tem que estar pronto para quando a trombeta subir, a trombeta soar, você vai subir. E a palavra de Deus fala que é no abrir e fechar de olhos. Então você percebe se abrir e fechar o olho? Não. Então as pessoas que ficam desapercebidos, eles só vão perceber depois que não encontrar mais os parentes. E eu assisti um filme, chama Apocalipse, e ele mostra o que dirigia o avião, e a esposa dele era evangélica, a esposa dele era fiel, a filha também, a filha ficou, o marido ficou, mas ela só percebeu, e no dia anterior a mãe dela ainda falou com ela, e ela ainda brigou com a mãe dela, mas depois que ela foi perceber. Só que aí é tarde demais, né? Então você tem que estar desperto, antes que a trombeta vai tocar. E a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. E a gente ouve todos os pregadores, praticamente todos, estão falando, nós estamos nos finais dos tempos. Estamos nos finais dos tempos. E a Bíblia fala que seriam tempos trabalhosos. É os tempos de hoje, né? Então você tem que ficar desperto. Amém? E a semana passada, nós falamos do está consumado, que nós ministramos em João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus expirou na cruz e ele falou, está consumado. Quer dizer, está consumada, a obra está terminada. Então, tudo que ele tinha que fazer, ele disse, está terminado. E nós falamos também que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Né? Então, ao invés de rasgar de baixo para cima, ele rasgou do alto a baixo. E a presença de Deus ficou livre. Então, hoje, tanto eu quanto você, nós podemos chegar na presença de Deus a hora que nós quisermos. Porque, aliás, ontem que o Tiago ministrou sobre louvor, e ele falou às pessoas, eu vou entrar na presença de Deus. Então, hoje, lógico que a gente entra na presença de Deus quando a gente está orando, mas a presença de Deus, ela está dentro de você, o Espírito Santo. O Espírito Santo já é a presença de Deus. Mas a maneira de nós falarmos, quando a gente fala, oramos, entramos na presença de Deus. Né? A maneira de você dizer, mas a presença de Deus, ela já está dentro de você. Por isso que as pessoas não vão, eu creio que aquelas pessoas que são realmente tementes, fiéis, o Espírito Santo não vai deixar a pessoa despercebida. Eu creio que pouco antes, assim, segundo antes da volta de Jesus, o Espírito Santo vai inquietar aquelas pessoas que são fiéis. Mas como que ele vai? Ele não vai falar em voz audível. E as pessoas também pensam que vai ouvir a trombeta tocando. Não, é algo espiritual. Então, por isso que a gente tem que estar, assim, esperto, vamos dizer. Né? Porque eu lembro de fatos que aconteceram, assim, de fatos que iam acontecer na vida dos meus filhos, de Deus me despertar. Despertar para orar por eles, ou de um sonho, ou de eu acordar inquieta, e naquela inquietação eu chamá-los para orar. E naquela inquietação, o Espírito Santo me levar a me colocar como cobertura sobre eles, e eu ainda orava, e eu dizia para Deus, eu sou duas coberturas, cobertura espiritual de mãe, cobertura espiritual pastoral. Né? E eu pedi a proteção para eles. E o acidente que aconteceu com meu filho, o carro praticamente deu perda total. Mas com ele não aconteceu nada. Mas eu creio que foi um livramento. Então, Deus me despertou para orar por eles, por algo que o diabo estava preparando. Aquela cilada que o diabo estava preparando para a vida dele, Deus me despertou. Não foi nenhuma nem duas vezes, já foi diversas vezes. Então, nós temos que ficar alerta, né? Você lê a Bíblia, que a gente sempre está falando para você, leia a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é o poder de Deus para a tua vida. Então, leia a palavra do Senhor, medita na palavra, leia.
Leia, coma a palavra, porque Jesus é o pão. E o pão, você precisa se alimentar desse pão, é todos os dias, né? E orar, a gente orar a Deus, buscar a graça de Deus para a gente ser mais do que vencedor. Amém? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, e hoje, então, semana passada nós falamos do está consumado. Hoje, nós vamos falar do benefício do está consumado. Quais os benefícios da obra de Jesus completa na cruz do Calvário? Quais esses benefícios? Nós vamos falar alguns, né? Então, aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. E lá em Apocalipse, Apocalipse já é o último livro da Bíblia, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E ele fala assim: tu és digno. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Pai, fala conosco. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti, meu Espírito Santo. Fala conosco nessa tarde. Senhor, mais uma vez eu te peço, abra os olhos do entendimento da igreja e traz revelação da verdade, Pai. Abra os ouvidos espirituais para que essa verdade penetre e ela gera fé, traz cura e libertação. Pai, o que eu mais tenho orado por eles é para que eles compreendam as verdades da palavra e eles fiquem totalmente libertos, Senhor. E como nós falamos também, Jesus está voltando. E nós queremos que quando a trombeta tocar, eles subam para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Pai, fala conosco nessa tarde. Espírito Santo de Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Eu necessito do poder, da unção, da autoridade, sabedoria, entendimento, luz, revelação, para explicar as verdades da palavra. Mas eles precisam de sabedoria, entendimento, luz, revelação, para compreender as verdades da Tua palavra. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como nós falamos a semana passada, que quando ele falou, está consumado na cruz, a obra está completa. Então, hoje, Jesus não precisa novamente voltar para a cruz. Ele fez um sacrifício completo. E como a palavra do Senhor fala, né, aqui, tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação, e os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Né? Então, esse está consumado, a obra foi completa. Por isso que você precisa compreender, porque quantas pessoas que eu encontro que vivem aquém daquilo que Deus deseja para eles. Eles vivem, assim, uma vida miserável, vamos dizer, espiritualmente falando, mas não é só espiritualmente falando, materialmente também falando. Por quê? Porque se ele não compreende a verdade no reino do Espírito, ele vai viver aquela vida miserável. Quantas pessoas, e quantas, né? Eu mesmo, né, eu falo que eu vivia
na ignorância, não que eu não ministrasse a palavra, eu ministrava, eu ensinava, mas depois que eu vim para o Rema, e aí os meus olhos do entendimento se abriram por algumas verdades, e eu, às vezes, fico pensando, falo, meu Deus, quanto tempo a gente gastava, que eu comentei com vocês na semana passada, que nós fazíamos culto de libertação às sextas-feiras, né? E às sextas-feiras era o culto do sai. E era praticamente o tempo todo. Manda o diabo embora agora da sua vida. E sai, o diabo vai embora, sai. Gastava tempo mandando o diabo embora. Mas quando você compreende a verdade da palavra, você não precisa mais gastar tempo para mandar ele embora. Por quê? Porque ele é um inimigo vencido, derrotado, fracassado. A palavra do Senhor diz que Jesus derrotou ele uma vez por todas. Agora, ele não tem poder de nos afetar, por quê? Porque nós temos o anjo do Senhor, eu já expliquei isso para vocês, o anjo do Senhor anda ao redor dos que o temem, Salmo 34:7 fala isso, e ao derredor, ele anda ao derredor, ele não consegue nos atingir, ele só nos atinge se houver porta aberta, ou legalidade, quebra de princípios, né? E ele pode também atingir na mente. Como que ele atinge na mente? Dando sugestões, falando coisas que vai trazer inquietação. Agora, mas como é que eu tenho um discernimento que aquilo veio do inferno e não veio de Deus? Meu amado, tudo que vem de Deus traz paz. Se trouxe perturbação, inquietação, aí você tem que expulsar, porque aí vem do maligno, né? Medo, por exemplo, o medo. O medo é uma coisa que, se a gente não expulsar, ele toma conta da gente. Mas quando ele vem, você repreende, vai embora em nome de Jesus, mas aí você tem que conhecer a palavra, por quê? Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. Então, se vem aquele medo, você já logo lembra da palavra. Espera aí, está escrito na palavra que Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. Então, não tenho medo. Em nome de Jesus. Tem um medo natural. Que, por exemplo, você vai atravessar a rua, então você tem que ter medo. Você não vai chegar lá e fechar os olhos e atravessar. Não, você vai preocupar com o carro. Você vem em carro de carro, você vem em carro de carro. Então, você tem aquela preocupação com o carro. Do contrário, você não tem medo. Então, você sai com aquela segurança, né? Deus vai me levar em paz, e vai me trazer de volta em paz. Deus guarda a minha casa, Deus guarda a minha família, Deus me livra do mal, né? Então, você tem aquela segurança de que você está guardado pela mão de Deus e que o anjo do Senhor está ao seu redor. Agora, como é que a pessoa pode temer? Quando ele quebra princípios, quando ele faz coisas que não agradam a Deus. Então, a quebra de princípio, aí dá a legalidade para ele vir trazer inquietação e perturbação. Mas, fora disso, você não tem que preocupar. Ele é um inimigo vencido, derrotado, fracassado. O que você tem que compreender? Que você é filho de Deus, nós vamos ler alguns versículos agora, para que você compreenda isso e você viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus, por exemplo, nas suas finanças. Se você é dizimista fiel, é semeador do reino, e, de repente, você está lá, sei lá, faltando comida, faltando alguma coisa, você tem como cobrar de Deus, falar, Senhor, eu sou dizimista fiel, semeador do reino, olha como está a minha despensa, né? Então, você vai aprendendo a reivindicar no reino espiritual quais são as boas novas que Deus tem para a sua vida, né? E lá no livro de Romanos, no capítulo 5, nós vamos começar já falando de alguns benefícios, né? Romanos, capítulo 5, até eu lembro de um pastor, Romanos, capítulo 5, ele ministrava, aliás, ele ministra na igreja dele 2 vezes por ano, janeiro e setembro, falando sobre a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça,
na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 9, ele fala assim: agora, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, ele fala da justificação e fala da reconciliação. A reconciliação, eu já preguei muitas vezes para vocês, de que quando o homem estava lá no jardim do Éden e houve o pecado, então houve a quebra de princípios. Né? Adão e Eva desobedeceu, quebrou o princípio. O que aconteceu com aquela quebra de princípio? Houve uma ruptura. Então, aquela comunhão que eles tinham com Deus foi quebrada. Então, o homem já não tinha mais acesso a Deus. Mas, quando Cristo veio, Jesus veio exatamente para isso, para ser essa ponte de ligação. Então, ele veio, né, para levar novamente o ser humano à reconciliação com Deus. Então, nós fomos, tanto que ele fala aqui, nós éramos inimigos. Quando éramos inimigos, nós somos reconciliados pela morte do seu filho. E muito mais tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Né? Então, justificação, o que é a justificação? É declarar você justo diante de Deus, não tem mais condenação. Aí que a gente tem que compreender isso. Por quê? Porque quando fala do perdão dos pecados, né, se a gente parar para pensar, vamos dizer, se eu for viver mais, de repente, 30 anos, se Deus me conceder essa graça, os pecados que eu for cometer nesses 30 anos, já foram perdoados. Agora, isso não me dá liberdade de eu falar, então já tá perdoado, então eu vou pecar à vontade. Não, mas se pecarmos, tanto que lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, filhinhos, não pequeis. Aliás, no capítulo 2, versículo 1, ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então, é você compreender que você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, quer dizer, se pecar. Então, se pecar, o que você vai fazer? Pai, me perdoa, em nome de Jesus. Então, para que não há quebra de ruptura, porque aí é a quebra de princípio. Então, quando há essa quebra de princípio e a pessoa não tem o entendimento, então ele não pede perdão e vai fazer um monte de coisas erradas. Então, essa quebra de princípio vai dando a legalidade para Satanás agir. Então, se você percebeu que você pecou, às vezes você fala, mas eu não pequei por atitudes, mas peca no pensamento. Eu creio que a gente peca mais no pensamento do que nas atitudes. Né? Jesus falou assim, para quando eles levaram aquela mulher pega em adultério, então Jesus falou para ele, mas vocês acham que o pecado é só o homem ir para a cama com uma mulher? Ele falou, não, o adultério é se ele olhar para uma mulher e no coração cobiçar, ele já cometeu adultério no coração. Então, quer dizer, com Jesus o pecado se tornou mais grave ainda, porque a lei condenava, só que a lei não tinha como ser perdoado os pecados, a não ser derramando sangue. Mas Jesus falou assim, comigo é mais grave ainda, porque só de olhar já pecou. Por isso que você tem que ter essa compreensão dessa verdade, que quando você comete algo no seu coração, de repente um pensamento mau, alguma coisa, você já logo imediatamente fala, Deus me perdoa. Não precisa nem falar em voz alta, fala no seu coração, Deus me perdoa, limpa o meu pensamento, limpa a minha mente, limpa o meu coração, porque para que você não dê a legalidade para o inimigo agir, né, e trazer condenação. Fofoca, né? Nesse final de ano agora é tanta coisa, né? Então, de repente, esqueceu, comentou a vida de alguém. Ai, Senhor, me perdoa, porque a gente julga. Às vezes a gente julga, a gente não sabe o fato em si, o que aconteceu para aquela pessoa. Eu estava comentando até eu e minha filha, Juliana, e a gente, porque às vezes julga, mas só que você não sabe o fato em si que aconteceu com aquela pessoa. Por isso que a gente não pode julgar. Por quê? Porque você não está convivendo com a pessoa. Então, você fala, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, por favor, me perdoa. Então, para que não há quebra de ruptura, né? Então, fomos justificados, fomos reconciliados. Lá em Efésios, no capítulo 1,
vamos para o livro de Efésios, vocês vão passar para frente. Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, e já vem o livro de Gálatas, depois vem o livro de Efésios. Vai passando para frente aí, ó. 1ª, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, aí vem o livro de Gálatas, e depois do Gálatas vem o livro de Efésios. No capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento,